Olha a gente aqui de novo. Felicidade, meu povo. Felicidade porque discutir direito é vida. Chegar um pouco para trás aqui, para a câmera pegar melhor. Felicidade porque direito é vida. Como eu já disse a vocês, respiro, vivo direito. Vamos viver direito. E hoje o tema a ser tratado será crime continuado. Crime continuado que está dentro lá do capítulo do concurso de crimes, né? Este que se divide em formal, material e crime continuado, né? Abrindo parêntese aí, o formal se divide em próprio e impróprio. Discutiremos concurso material e concurso formal em um momento oportuno, porque hoje, a pedidos, o tema a ser tratado vai ser o crime continuado. Um abraço aí, minha amiga Maiane Soares, tá, Mai? Fico muito agradecido na confiança e vamos junto aí, porque, como vocês sabem, e eu não canso de dizer, direito é vida. Bem, crime continuado. Onde está previsto crime continuado? Crime continuado está lá no artigo 71 do Código Penal. Está lá no artigo 71 do Código Penal. Não gosto de ficar fazendo leitura nos meus vídeos, até mesmo porque eu prezo muito pela celeridade e uma explicação de forma bem sucinta que dê aquela luz à pessoa que está vendo. Seja lá se ela for já um estudante de direito ou se ela for um leigo no direito. Eu gosto de dar luz à pessoa para que a pessoa aí sim possa ir em busca do conhecimento um pouco mais aprofundado. Óbvio que qualquer dúvida, meu e-mail está à disposição. Sempre gosto de deixá-lo aqui. glauberreis13@hotmail.com. Meu Instagram é o glauberreis2. Podem lá seguir, mandar diversas dúvidas, o que vocês tiverem, discussão, crítica, enfim. Está aberto aí para o povo, tá bom? Bem, vamos lá. Crime continuado. Artigo 71 do Código Penal. Bem como o seu parágrafo único. Diz lá que, em síntese, que o crime continuado será quando o sujeito praticar conduta em um determinado lapso temporal, em determinado local, com modo de execução semelhante. Então, já temos os requisitos: pluralidade de conduta, crimes do mesmo tipo, local próximo, um lapso temporal, que vamos ver qual é esse lapso temporal, e modo de execução semelhante. Então, logo, tem-se que. Vou dar o seguinte exemplo para vocês fixarem melhor. Observemos. Determinado agente pratica um delito de furto diversas vezes, num lapso temporal qualquer, que a gente vai ver qual seria esse lapso temporal. Ele fará jus, nesse caso, ao crime continuado. Bem, suponhamos, A pratica furto dia 1 de abril, depois dia 2 de abril, depois dia 3, e aí vai até dia 30 praticando o delito. Pela lógica, A, ao final, teria somado suas penas nesses 30 crimes, porque afinal ele cometeu 30 crimes. Ele cometeu um furto 1, 2, dia 3, dia 4, dia 5, ou seja, até dia 30 ele cometeu 30 crimes. Suponhamos que A pegasse 2 anos uma pena de 2 anos. Pela lógica, essa pena se somaria, daria 60 anos. Suponhamos que ele pegasse 2 anos em cada crime, tá, gente? É uma suposição hipotética. Ele pegaria 60 anos. Então, o crime continuado vem justamente para trazer um benefício para o réu. Em que sentido? No sentido de que, quando ele cometeu o crime, em um determinado lapso temporal, em um local semelhante, com modo de execução semelhante, e um crime do mesmo tipo, ele terá uma pena, podendo ser a mais grave, se os crimes forem distintos, ou qualquer uma das penas, se o crime for semelhante, exasperada de 1/6 até 2/3 da pena. Vamos com calma. Suponhamos, no exemplo, que A cometeu 30 furtos e pegou 2 anos de cadeia. No final, ele teria uma pena de 60 anos pela lógica, se a gente aplicasse, por exemplo, o concurso formal, que somam as penas. Beleza? Beleza. Só que no concurso continuado isso não ocorre. A pena será aplicada, uma das penas, se o crime for igual. Bom, foi furto e as penas foram 2 anos, então as penas são iguais. Pega-se a pena de 2 anos e vai exasperar ela de 1/6 até 2/3. E aí vem a primeira pergunta. Glauber, como é que eu sei o aumento da pena? Gente, a jurisprudência e doutrina se encarregaram de fazer uma tabela. E aí, se vocês quiserem copiar, eu vou falar a tabela para vocês. E aí vocês copiam, mas isso aí eu duvido muito que caia no concurso. Mas não custa a gente errar por excesso. Bem, a pena será aumentada de 1/6 quando o indivíduo cometer 2 crimes. 2 crimes. A pena será aumentada de 1/5 quando o indivíduo cometer 3 crimes. A pena será aumentada de 1/4 quando o indivíduo cometer 4 crimes. A pena será aumentada de 1/3 quando o indivíduo cometer 5 crimes. A pena será aumentada de 0,5 quando o indivíduo aplicar 6 crimes. E quando ele aplicar de 7 crimes para mais, a pena será aumentada até 2/3. Percebeu? Essa tabela vocês não vão achar em todo lugar. Isso é uma criação da jurisprudência e da doutrina. Então, o crime continuado surge justamente para trazer uma pena mais benéfica ao réu, uma situação mais benéfica ao réu.
sabemos que o direito penal, de fato, ele tem essa situação peculiar de sempre estar resguardando de forma mais benéfica o réu sempre que possível. Não obstante que a prisão, a aplicação do direito penal tem que ser sempre última ratio. Quando os outros direitos, né, se podemos assim dizer, não ser aplicado, ou melhor, não conseguir resolver a demanda. Perfeito? Bem, dito sobre a pena, que eu acho que é um dos pontos mais importantes desse tema, vamos agora distinguir o que seria aquele lapso temporal e o local. Bem, foi dito que a conduta terá que ser várias condutas, porque, óbvio, ele terá que cometer vários crimes. Dentro do lapso temporal, a lei diz, a lei não diz, mas já é entendimento jurisprudencial e doutrinário que será dentro do lapso temporal de 30 dias. Ou seja, no meu exemplo que eu dei, que o indivíduo cometia o crime durante 30 dias, ele faz jus ao crime continuado. Mas suponhamos que no mesmo exemplo, o indivíduo passou 6 meses, todos os dias ele cometendo um delito. Ele fará jus à aplicação da pena de acordo com o crime continuado? Aí não. Aí a doutrina e a jurisprudência entende que não. Aí é um caso que vai ter que ser avaliado de forma diferenciada, não através do crime continuado. Ressaltando a vocês, poxa, também entendimento doutrinário e até de lógico e bom senso. O indivíduo cometeu o crime durante 32 dias, ele faz jus ao crime continuado? Bem, gente, quando passa poucos dias, eu não vejo nada que excuse, nada que impeça a aplicação do crime continuado, tá bom? Então, primeiro ponto. Local, tem que ser no mesmo local ou um local próximo. O que é que eu quero dizer a vocês? Suponhamos, eu moro em Muritiba. É óbvio que nem todos sabem onde é Muritiba, mas vamos lá. Muritiba fica aqui no Recôncavo Baiano. E determinado indivíduo, o cabra lá que eu falei lá atrás, ele comete um delito. Perfeito, perfeito. Ele cometeu o delito dia 1º de abril. Quando é dia 10 de abril, ele comete o mesmo delito, o mesmo modus operandi em Cachoeira. Cachoeira, gente, fica a cerca de 10 km de Muritiba. É uma cidade que fica colada em Muritiba, bem vizinha. Esse indivíduo fará jus ao crime continuado? A resposta é positiva, porque as cidades são circunvizinhas. A jurisprudência já do STF e do STJ é pacífica no sentido de entender que quando o delito ocorrer dentro, ou melhor, próximo, em cidades que fiquem próximas, poderá ser sim configurado o crime continuado. Então, a gente tem lá que os requisitos do crime continuado é pluralidade, lapso temporal de 30 dias, local próximo, podendo ser cidades circunvizinhas, e o modo de execução de forma semelhante. Tipo, que são crimes do mesmo tipo. Crimes do mesmo tipo, há uma discussão doutrinária. Vou falar primeiro a minoritária, porque eu não quero que vocês fixem, mas apenas a título de conhecimento, e depois eu falo a majoritária. A doutrina minoritária diz que crimes do mesmo tipo são aqueles crimes que versam sobre o mesmo bem jurídico tutelado. Exemplificando para ficar mais claro. Suponhamos que no meu exemplo, o agente furta dia 1º. E quando é dia 10, em vez de ele cometer um furto, ele comete um roubo. Para essa doutrina, ele faria jus ao crime continuado, porque o bem tutelado, o bem jurídico tutelado, seria em tese o patrimônio. E o roubo e o furto, em tese, rege como o seu bem jurídico tutelado principal o patrimônio. Bem verdade que no roubo há ameaça, violência, enfim. Mas assim, o bem jurídico principal seria o patrimônio. Essa é a doutrina minoritária. Isso aí é uma eventual pergunta sobre doutrinas que existem, ou sobre teorias. Mas a doutrina majoritária, bem como a jurisprudência pacífica, mas pacífica mesmo, senhores, não há grandes discussões na jurisprudência, entende que o crime do mesmo tipo será, de fato, o mesmo crime. E no exemplo que eu dei será furto, furto, se for roubo, roubo, se for homicídio, homicídio. O indivíduo necessariamente terá que praticar, durante esse lapso temporal de 30 dias, em cidades próximas ou na mesma cidade, o mesmo delito. O mesmo delito. Agora, abre uma observação, porque quando eu falo mesmo delito, eu falo o mesmo delito. Óbvio que se o delito for tentado ou qualificado, ele também poderá ser aplicado o crime continuado. Exemplo, o agente praticou o furto consumado dia 1º. Quando é dia 10, ele vai praticar o furto e ele não consegue consumar por outrem, por interferência de outrem. Temos o furto tentado. Ele fará jus ao crime continuado? Perfeitamente, porque é o mesmo tipo, é o crime do mesmo tipo, no entanto, um foi consumado e outro foi tentado. Assim vale também, gente, para os delitos qualificados, tá bom? E aí agora eu faço uma observação que eu quero que vocês guardem para sempre. Referente à aplicação da pena,
nós estamos falando que o crime continuado serve justamente para trazer uma aplicação da pena mais benéfica para o réu que comete vários crimes do mesmo tipo, tá bom? Tá bom. Mas agora preste atenção. Se, quando exasperar essa pena, por exemplo, no exemplo que eu dei, suponhamos que o indivíduo cometeu vários crimes e soma-se a pena dá 60. Se porventura, no momento que fosse se exasperar essa pena, desse mais de 60 anos, um exemplo bem hipotético só para ficar fixado, desse 64 anos, um exemplo, no momento que pegou lá, a pena maior, suponhamos, pena maior 100 anos, exemplo hipotético. Quando fosse exasperar, desce 2/3. E aí desce 64 anos, um exemplo, gente, um exemplo. Ele cometeu um crime, pegou 60 anos, se exasperou, deu 64 anos. E se somasse, desse 60 anos, aplica-se a soma. Tá bom? Aplica-se a soma, ou seja, soma-se as penas. Em outras palavras, se o indivíduo comete diversos crimes e faz jus ao crime continuado, vários crimes do mesmo tipo, faz jus ao continuado, ele vai pegar a pena dele, uma das penas, se for crime igual, ou a pena mais gravosa, se for crimes com penas diferentes, e vai se exasperar de 1/6 a 2/3. Beleza. Só que se no momento que fizer essa exasperação, a pena for maior do que seria se somasse, aí aplica-se a somatória. A somatória é esta que se aplica também ao concurso material, sempre visando o benefício ao réu. Se ele cometeu 3 furtos e se somar essas penas der menos do que se pegasse uma das penas e exasperasse, aplica-se a soma. Tá bom? Fixou? Perfeito. Agora vamos à segunda etapa. Vamos diferenciar primeiramente o crime continuado do crime habitual. Bem, crime habitual, senhores, e aí eu vou pedir a vocês também que marquem aí seu vadimédico, artigo 282 e 284. Salvo engano, se não estiver trocando os artigos, né, vamos até conferir. 282, salvo engano, fala sobre a atividade médica irregular de medicina, deixa eu ver. Exercício ilegal da medicina, isso mesmo. E o 284, curandeirismo. Esses crimes que geralmente caem em concurso, tem outros, é óbvio, mas são esses que, em regra, caem em concurso, que seria o quê? Seria uma conduta reiterada de uma pessoa que traz para a sua vida uma atividade profissional. Conduta esta que, se ele se aplicasse isoladamente, seria até um relevante penal. Exemplo, determinado indivíduo faz uma faculdade na Bolívia. Isso acontece muito aqui no Brasil. Eu conheço vários médicos, conheço não, né? A gente vê vários médicos aí que de vez em quando são presos ou respondem a algum processo criminal porque fazem a faculdade lá e quando vêm para o Brasil eles têm que fazer uma coisa chamada revalida. E eles não fazem. Não fazendo, eles praticam a medicina aqui para seu sustento, só que de forma irregular. Esses médicos, eles pegam um estilo de vida, eles adaptam esse estilo de vida e praticam essa conduta. Então, é um crime habitual. Por exemplo, o médico que ele ficou 10 anos praticando medicina de forma ilegal, ele vai responder pelo artigo 282. Aí, observe. Exercer ainda que a título gratuito a profissão de médico. Dentista, ele fala algumas coisas, aí fala da pena. Detenção de 6 meses a 2 anos. Se ele praticou 10 anos de medicina, ele vai concorrer a essa pena de 6 meses, detenção de 6 meses a 2 anos. Percebeu? É diferente. Ele pode praticar 1 milhão de vezes. 1 milhão de anos, ele vai concorrer a essa pena. O crime que ele cometeu foi esse aqui. Ele adaptou-se à sua vida profissional, trouxe para a sua vida pessoal uma profissão que não era sua. Da mesma forma, o curandeirismo. Ele pratica de forma reiterada ato que, se ele praticasse isoladamente, seria tão irrelevante penal. Por exemplo, o cara praticou uma vez a medicina, ele não está praticando a medicina. Ele praticou uma vez, até para se descobrir seria bem complicado. E aí aqui eu faço algumas ressalvas. Frise isso aí para vocês. Observe. No exemplo que eu dei do médico, por exemplo. O médico ele exerceu medicina no ano de 2014, um exemplo, 2014. Respondeu um processo, foi condenado. Perfeito? Perfeito. Depois que ele é condenado, descobre que no ano de 2012 ele praticava medicina também. Pode ser aberto outro processo para discutir esse 2012, tendo em vista que ele foi processado pelo ano de 2014, mas o ano de 2012 ninguém sabia. Seria fato novo, não é isso? Não, senhores. Nesse caso, não há que se falar em abrir novo processo, porque entende-se que aquilo que ele cometeu, e aí está uma das charadas também do crime habitual, aquilo que ele cometeu lá atrás não interfere aqui na frente. É crime habitual, ele veio praticando durante todo o tempo. Se for descoberto em 2014, ele vai responder por tudo. Agora, passou 2014, ele foi processado.
Quando é 2016, ele vai para outro estado e começa a praticar de novo o exercício irregular da medicina. Ele poderá responder um novo processo? Aí sim, porque é fato novo praticado posteriormente ao seu processo, tá bom? Então, o crime habitual é isso, fixem bem isso aí. É uma atitude reiterada que, se fosse praticada de forma isolada, seria até um irrelevante penal. Perfeito? E aí, como exemplo, sempre que vocês quiserem lembrar o exemplo, leiam o artigo 282 e o artigo 284, curandeirismo e exercício regular da medicina. E lá eles trazem medicina, dentista, vale para essas áreas aí. Tá bom, gente? E o crime permanente? Né, mamãe? E o crime permanente? O que seria esse crime permanente? Gente, o crime permanente é aquele crime que sua conduta, sua consumação, ele se protrai no tempo. Exemplo típico, sequestro. Um agente sequestra A, sequestra B e fica 30 dias com B, mantendo sob sua custódia em cárcere. O que é que ele comete? Sequestro. É os 30 dias, o crime é permanente. Ele dura esses 30 dias. Diferente do crime continuado. O crime continuado são vários crimes. Eu cometo um furto hoje, eu não, né? Ele lá comete um furto hoje, ele comete um furto amanhã, comete um furto depois da manhã. Ele vai cometendo um furto fragmentado. São diversos delitos fragmentados. Não necessariamente contra a mesma vítima. No crime permanente, não. Ele comete um delito, porém esse delito se consuma todos os dias. Ele se protrai no tempo. Ele dura 30 dias. Ele dura 2 meses. Ele dura 10 dias. Enquanto ele tiver com aquele indivíduo sequestrado sob sua custódia, o crime está ocorrendo. Está se renovando a consumação. O delito se consuma de minuto a minuto. Está lá, é permanente, ele está durando. O continuado não. Você comete o delito aqui, consumou, um exemplo, o cara furtou um ventilador, o cara furtou um celular. E ele vai furtando, ele vai praticando aquele delito do mesmo tipo, e, ó, reiteradamente, respeitando o lapso temporal que eu já falei de 30 dias e o local. Já o permanente não, ele se protege no tempo, ele vai se consumando. Exemplo típico para você lembrar seria o sequestro. E a famosa súmula 511. Gente, perdão, ó, vídeo é isso, eu gosto disso, esse bate-papo, dessa coisa informal. Eu falei no crime continuado, aí abre um parêntese, rapidinho, para falar do parágrafo único. Parágrafo único do artigo 71, que será quando o crime continuado, tudo que eu falei do crime continuado, mas que foi executado com grave ameaça ou violência contra a vida, de forma dolosa. Tudo que eu falei, pluralidade de conduta do mesmo tipo e tal, todos os requisitos que a gente explicou aqui, que for praticado com grave ameaça, violência ou contra a vida, terá a pena aumentada até seu triplo. Exemplo, se o indivíduo comete vários homicídios naquele lapso temporal de 30 dias em cidades próximas, ele comete vários homicídios. E no final ele pega uma pena de 6 anos. Um exemplo, 6 anos. Ele vai pegar uma das penas, não vai somar as penas do homicídio. Vai pegar uma dessas penas e, em vez de exasperar de 1/6 até 2/3, pode aumentar essa pena até o triplo. Ou seja, se ele pegou 6 anos, pode colocar ela até em 18. Sempre respeitando aquela questão de que, se for somar as penas, for dar menor do que essa regra do artigo 71, soma-se as penas. Se somar as penas e der mais do que o triplo, aplica-se o triplo. Perfeito, gente? Beleza. Findado isso aí, vamos agora à súmula 511. Leiam a súmula 511 do STF. Essa súmula nada mais é do que a aplicação da lei penal no tempo. A lei penal, ela retroage, desde que seja mais benéfica ao réu. Se ela for mais benéfica, ela retroage. Se ela não for benéfica, ela não retroage. E se a lei for maléfica, ela retroage? Não. Se a lei for pior para o réu, ela não vai retroagir. Só que a súmula 711, ela traz uma exceção a essa regra. Por quê? Ela diz que nos crimes continuados e nos crimes permanentes, a lei, se porventura vier a ser sancionada uma lei durante o cometimento desses crimes, e essa lei for mais severa, ela poderá ser aplicada. E aí eu trago um exemplo do nosso outro vídeo sobre a modificação nos artigos 155 e 157. Tá vendo como o direito vai se interligando? Suponhamos que o indivíduo ele está furtando vários caixas eletrônicos com explosivos. Antes, não tinha essa modificação, ele não ia ter aquela pena de 4 a 10 anos, como foi explicado. Ele teria a pena de 2 a 8, certo? A lei que veio nova, ela é mais maléfica. Mas suponhamos que esse indivíduo pratique esse crime de forma continuada. Exemplo, dentro do lapso de 30 dias, ele está praticando sempre com o mesmo modo operante, sempre cometendo ali.
Se vier uma lei mais severa, a lei poderá ser aplicada no momento da sua pena. Percebeu? Vamos lá. O indivíduo está furtando. Está furtando. Crime de furto, um exemplo. A pena de furto é 1 ano. Taxativo, 1 ano. Não vou botar nem mínimo nem máximo, 1 ano. Ele está furtando. Está praticando crime continuado. Pluralidade de conduta, mesmo tipo, lápis temporal, local, modo de execução semelhante, está lá executando. Aí ele começa dia 1, dia 2, dia 3, dia 4. Quando é dia 5, tem uma alteração na lei. E o furto, em vez de 1 ano, passa a ser agora 5 anos. Pela regra da lei, ela não poderá retroagir para os crimes que já foram cometidos. Do dia 1 até o dia 5, ela não poderia retroagir. Mas como o crime é continuado, e você vai escolher uma das penas, sendo a mais severa ou iguais, se existir iguais, se não existir iguais, a pena mais severa, você vai pegar essa pena dessa lei nova. A lei surgiu hoje, dia 5. Ele cometeu dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6, dia 7, dia 8, dia 9, dia 10. Perfeito? Perfeito. A lei surgiu aqui nesse meio, dia 5. Será aplicada essa lei para os crimes que ele cometeu. Em vez de você pegar a pena de 1 ano, você vai pegar a pena de 5 anos e vai esperar de 1/6 até 2/3. Perceberam? De igual modo, serve para o crime permanente. Um indivíduo sequestra A, sequestra B. Dia 1. Ele fica com B sequestrado até dia 30. Só que no dia 15, a lei é modificada. E suponhamos que por sequestro a pena fosse de 1 ano, taxativo. 1 ano, exemplo, viu gente? 1 ano. Quando fosse dia 15, falasse, ó, a partir de agora, sequestro passa a ter 10 anos. Qual seria a pena aplicada no final? Depois do dia 30, ele libera ela e tal, é pego e tal, tudo bem, é preso, vai lá o juiz, segue o rito, defesa prévia e tudo mais. No final, o juiz vai sentenciar. O juiz vai levar em consideração, ele vai concorrer para qual pena? A de 1 ano, que foi até o dia 15, ou a de 10 anos, que foi a partir do dia 15 até o dia 30, vai ser aplicada a de 10 anos. Porque a súmula 711 trouxe essa exceção nos crimes permanentes e nos crimes continuados. Quando lei mais maléfica vier a surgir, esta será aplicada a estes. Ou seja, os crimes continuados e permanentes são a exceção à lei mais benéfica. Mesmo que a lei seja mais maléfica, mais gravosa ao réu, ela será aplicada, desde que ela venha a valer dentro do prazo que ele esteja cometendo ou os crimes continuados ou dentro do prazo do crime permanente. Perfeito? Qualquer dúvida, podem mandar. Tamo junto, gente. Abraço. Vamos viver e respirar direito. Amo vocês.